Boa tarde a todos. Com muito orgulho que a gente, muito prazerosamente, tem a oportunidade de conversar com estudantes da faixa de vocês e com os adultos que têm interesse em vir aqui. A gente normalmente costuma ter que dar aulas para quem está se sentindo como obrigado a assistir às aulas, não no sentido de agradecer, no sentido de estar fazendo sem querer. E aí tem várias dificuldades. Eu tenho, tradicionalmente, e na minha trajetória, tive a oportunidade de ter um razoável para muito bom relacionamento com os nossos alunos. O problema é que o professor vai ficando mais velho e os alunos têm sempre a mesma idade. Então aí começa a ter choque de gerações, não é? Então, o Dimas fez uma provocação e eu vou fazer uma outra provocação. Não é? Ele perguntou o que é ciência e discutiu a chamada ciência moderna ocidental europeia. Não é? Foi isso que ele falou. Ele começou com o Copérnico e terminou com o Einstein e o Hawking. Ele falou tudo da ciência europeia moderna ocidental. Ok? E aí a pergunta, a provocação é: será mesmo que a ciência é europeia? Ele perguntou o que é a ciência. Eu vou dizer, será que a ciência é europeia? Por exemplo, quem inventou a pólvora que mais mata? Hein? E muito antes do século I que ele começou falando. Quem inventou o estribo que a gente põe em cima do cavalo para andar a cavalo? Chineses. Quem inventou a imprensa? Eles inventaram um monte de coisa. E a ciência não é chinesa e eles agora estão correndo atrás dos ocidentais nessa competição de publicar mais, se não morre e tal. Está tudo correndo atrás, chinês. E eles inventaram lá atrás e ficaram. E aí tem um choque para virar europeia. O choque, que é chamado com muito bonita palavra, não é? Que é, em português, ela é mais bonita ainda em italiano clássico, né? O risorgimento, o renascimento. No Renascimento, onde a gente sabe mais sobre, além do Galileu, mas a gente sabe mais do lado artístico das coisas. Leonardo da Vinci, alguém aqui nunca ouviu falar nele? Ou já ouviu falar no Leonardo da Vinci? Já ouviu falar. E ele foi, além de ser pintor, escultor, ele foi um grande cientista. Já ouviu falar no Michelangelo ou não? Né? Então, a gente já ouviu falar mais na área de arte. Então, o Renascimento ele não foi só um choque de arte. Ele foi um grande choque de cultura humanística e de cultura científica. E aí podem perguntar, por que você está falando separado? Porque nesse momento há uma oposição e há uma dificuldade de uma ser complementar da outra, a cultura científica e a cultura humanística. A cultura humanística, essas histórias que o Dimas estava contando, eu estou contando um pouco. Aquilo que a gente aprende sobre como é que foi a Segunda Guerra Mundial, aí fala sobre o filósofo, o Sócrates, não que jogava bola, mas o filósofo, não é? E vai falando dessas coisas, do Homero e tal. Esse tipo de coisa é a cultura humanística. E faz filosofia dentro dela. E a filosofia, na verdade, é um intermédio entre ciência, cultura científica e cultura humanística. São os filósofos que vêm antes dos cientistas, porque eles criam os problemas. Porque eles ficam refletindo, e a gente chama em ciência especular. E especular não é muito científico, a gente considera, quem faz ciência. Né? Especular é estar fazendo meio achismo. E aí entra um outro conhecimento que o Dimas não citou, que é o senso comum. É isso que a gente fala, que acha que são as coisas. A gente aprende, tá? De repente eu falo, eu sou contra o aborto, tá? Não sabe por que é, mas o senso comum está dizendo que tem que ser contra o aborto. Não é? Então, nesse pedaço, nós vamos separar agora como discutir aqui. E a provocação que eu vou fazer é que depois do Renascimento, é que de fato
tem origem a chamada ciência moderna ocidental, europeia, que a gente faz. Então ela está lá, e o grande ícone disso vem um pouco depois do início do Renascimento, ele vem no século seguinte, que é o Galileu Galilei. E ele falou uma coisa, uma menina lá falou contra o Dima, mas ele não ouviu ou não quis ouvir. O que você falou que era contrapunha ao Copérnico? Quem falou aí? Você falou o quê? Foi ele que provou que a Terra girava, que o Sol girava, que a Terra girava. Quem foi? Eu, Nicolau Copérnico. Então veja, o Nicolau Copérnico falou em cima de hipóteses. Ele questionou o anterior e colocou um novo modelo, mas ainda era hipotético. E aí, como a igreja não deixava pela ética da igreja, o negócio dele ficou escondido. E o Galileu é quem enfrentou a igreja, né? Mas enfrentou até certo ponto, porque de repente ele falou que era a Terra que girava em torno do Sol, e a igreja não tinha interesse nisso naquele momento, não é? Então a ética da igreja naquele momento, que era hegemônica, impediu, e ele foi ser julgado e foi condenado. Só que ele ia ser queimado, mas na hora ele negou tudo, falou, não, a igreja que está certa. E aí ele desceu de cima do cadafalso que ele ia ser queimado, mas descendo a escada ele virou para o cara que ia queimar ele e falou, e per si mueve. Per si mueve em italiano clássico quer dizer, mas ela se move, independente em torno do Sol, independente de você e eu estamos achando que não é. Então isso que é legal. Então a minha provocação, vai ser agora em 20 minutos, eu prometo para a Heloísa ter tempo de falar tudo que ela quer, tá bem? Eu vou fazer a provocação seguinte, ele perguntou o que é ciência. E ficamos aqui falando. E de repente, vocês viram que ele foi legal pra caramba, mas ele não definiu para vocês, como está no livro, assim, o que é uma célula, ele não falou o que é ciência, não é? Ou não? Ele falou, todo mundo sabe aqui já o que é ciência agora. E a minha provocação é a seguinte, é mais simples, mais singela. Para que serve a ciência? Então, um poeta que vem em seguida aos filósofos, ele costuma estar na frente do cientista. Eles sacam as coisas antes e aí o cientista vai provar. E um grande poeta, que antes de ser poeta, ele estudou medicina, mas ele teve coragem de parar no 4º ano, foi para a guerra, abandonou medicina e depois foi o maior poeta do século XX, chamado Bertolt Brecht. E por ele ter sido autoexilado do seu país, ele fugiu da Alemanha na época da ascensão do nazismo, ele fugiu e ele ficava mudando de país mais do que a gente muda de camisa. Ele tinha que ir, porque ele estava a fim de pegá-lo. E ele então, nesse processo, ele viveu uma grande contradição, que o Galileu viveu, que é, eu renego a minha ciência para ficar vivo, e aí ela até, ou eu não renego e sou queimado. Giordano Bruno, que viveu na época do Galileu, um pouquinho antes, ele não renegou, e ele tinha estudado para padre, mas essa ainda, ele não renegou e foi queimado. E a gente sabe menos do Giordano Bruno hoje, sabe mais do Galileu, ou não? Então, com essa contradição que o Bertolt Brecht estava vivendo, ele escreveu uma peça, Galileu Galilei. E aí, um aluno dele, como vocês, que era filho da moça que tomava conta da casa dele, chamava Andréa, estava numa discussão com o Galileu e perguntou, afinal, mestre, para que serve a ciência? No fim da aula, se alguém não entender para que serve a ciência, eu dou a definição do Brecht na boca do Galileu. Tá? Então nós vamos começar a falar. A Marisa já disse que os meninos estão aqui, são gêmeos, não parece pelo cabelo, mas se olhar a boca, o nariz, então eles são gêmeos. Não univitelinos. Então a ciência também conseguiu demonstrar. Foram 2 placentas que estavam na barriga da mãe deles que geraram os 2. Não foi uma placenta só gerando os 2, aí seriam univitelinos. Então, e com eles eu começo perguntando, e eu tirei a pergunta, deixei a pergunta para a Heloísa, né, na nossa negociação da discussão aqui, e eu vou colocar sem exclamação, sem ponto e sem interrogação. A criança
é o pai do homem. Então, eu vou começar criando um pouquinho de caso. Eu acho que para fazer ciência hoje, e talvez quando você estiver na minha idade, já vai ser outra língua, deve ser a chinesa, mas para fazer ciência hoje e ter reconhecimento, tem que ler e escrever nesta língua. Então não já edificou que não é em português, não é isso? Então o negócio aí meio esquisito. Então, e Rainbow, foi essa poesia, com o nome de Rainbow, foi escrita em 1802, por um cara chamado William Wordsworth, um inglês, que viveu de 1770 a 1850, poeta. Tá vendo só? Eu falei, o poeta, às vezes vem... E o que ele fez? Então ele falou, meu coração pula muito, bate forte, não é? Quando eu estou vendo o arco-íris no céu. Rainbow é arco-íris. E aí ele fala, mas isso também acontece, do meu coração bater muito, ficar assim, tanto, quando começou minha vida, quando eu me tornei homem, e acho que vai acontecer quando eu ficar velho. Né? Então, ora, deixe-me morrer. E aí ele continua e termina, começa assim o fim da piedade natural. Ele começa assim, a criança é o pai do homem. Então, hoje, a Marisa levantou o que é Heloísa e nós estamos trabalhando no nosso grupo. Nós estamos trabalhando com um negócio que tem um monte de coisa, mas que está centrado numa teoria, como o Timo falou, num processo teórico que tem um objeto de trabalho, que tem um nome, que é uma sigla da Itorrad, e por onde que quer dizer, eu vou mostrar, mas é uma sigla das palavras inglesas, não é? Da onde nossos trabalhos se inserem dentro dele. Mas antes de ter o Doherty, de alguém ter colocado a questão do Doherty, não é? Eu vou dizer algumas coisinhas que para chegar nela. Então, em 1905, esse cientista fez uma palestra na Royal Society of Edinburgh, onde ele disse o seguinte: uma verdade que nós já percebemos é que, se nós devemos adequar o homem ao seu ambiente, nós temos que começar pela criança. Passou uma longa briga se o homem era mais genético ou era mais ambiente, como é tudo isso, uma briga histórica. Hoje, isso está meio encostado de lado. São as duas coisas, ou uma separada da outra, oposição e complementaridade. Então, ele começa pela criança. E ele informa em 1905, a criança é o pai do homem. Mas o poeta já tinha falado já em 1802, né? Nós já mostramos. Então, 100 anos depois, o cara faz esse discurso. E aí, como essa afirmação indica, a opinião médica contemporânea começou a enfatizar a importância da saúde da criança e sua relação com a do adulto. Está inserido aqui a nossa proposta de trabalho. A criança é fundamental que nós tomemos conta dela, sem transformá-la em adulto e miniatura, mas o mundo, o tipo de sociedade que nós vivemos, está fazendo ela ser um adulto em miniatura. Ela está tendo muitas doenças que eram dos adultos, ela está tendo antes do tempo. Mas então, a saúde da criança e sua relação com a do adulto. É isto que nós vamos falar aqui. A Heloísa vai aprofundar algumas ideias para vocês. Mas foi somente por volta dos anos 30, do século passado, quase 100 anos então, que os epidemiologistas eu sou um deles, por exemplo, a Heloísa também, epidemiologista é que mexe com grandes números, grandes quantidades, que mexe com populações, nós no caso com humanos. Então, que os epidemiologistas começaram a dedicar séria atenção ao papel dos fatores operantes na infância precoce em determinar o padrão cronológico da mortalidade do adulto. Isto é, começaram a perceber que as crianças que morriam antes de 5 anos e as que ficavam vivas tinham uma grande relação com o padrão da mortalidade do adulto no futuro. Em 1934, uma das revistas mais importantes, revista científica na área da biologia humana,
e o entorno, que é o The Lancet, é uma revista inglesa, né? Ela é uma que tem mais impacto, quer dizer que mais gente lê e cita. Nós chegamos, então, entre parênteses, não foi eu que falei, entre aspas, nós chegamos então a um cenário, eu tirei aquele pedacinho, em geral inesperado, tirei outro pedacinho. Cada geração após a idade de 5 anos, como eu estava dizendo lá, parece carregar consigo a mesma mortalidade relativa, já falaram em relatividade aqui do Einstein, por toda a vida, mesmo se considerarmos idades avançadas. Isso quer dizer que a análise estatística se comporta como se a expectativa de vida, quanto é que eu vou viver, ou vocês que são jovens, fosse determinada pelas condições que existiam durante os primeiros anos de vida da criança. E os primeiros anos divididos em 2 grupos no dois. De 0, vamos ver, dentro da barriga até 2 anos e depois do final, do começo do 3º ano, quer dizer, dos 2 anos e 1 dia até 5 anos. Esse é o pedaço dos primeiros anos da criança. Assim. E aí, em 1944, tinha uma grande guerra, vocês devem ter falar, que a Alemanha, a Itália, Japão contra o resto do mundo. E a Alemanha tinha invadido uma parte da Holanda e ficou cercado. E quem estava lá dentro, como se fechassem a porta ali, a porta aqui, tem mais porta? Não tem. E aí ninguém sai e ninguém entra. É isso que ficou aquele pedaço da Holanda. Ficamos num cerco, que seria isso se as 2 portas fossem trancadas agora aqui. E aí, veja só, de repente alguém tem sede, ele ali pode estar com sede, e aqui dentro não tem água, como é que vai beber água? Então foi isso, fez um cerco da Holanda. E aí, gerou uma grande fome holandesa, não tinha comida para todo mundo. A mulher que estava grávida, que tinha que comer em média, em calorias, 2.200 calorias, comia 400, 800 calorias por dia. Foi uma luta. Mas os profissionais da saúde, os médicos, os investigadores e tal, colheram material nesse período, continuaram trabalhando. E aí, eles foram, examinaram e viram todas as crianças, as mulheres grávidas e tal, continuaram trabalhando. E aí aconteceu o seguinte, ó. Quando essas crianças que nasceram lá em 44, 45, fizeram 19 anos, aqui no Brasil é com 18 para os meninos, tiveram que se apresentar no Exército. E lá no Exército, eles eram medidos, davam entrevista. A gente também tem isso nos nossos estudos. A gente foi pegar uma das coisas nossas no Exército. Aí hoje vai falar da coisa. Então, o que eles verificaram? Eles foram examinados, né, ao ingressar no Exército. E aí eles acharam 2 boas, grandes respostas. Olha, são hipóteses que ficaram respostas como positiva. Positivo não quer dizer que é boa. Se foram expostos à fome durante o último trimestre da gestação, da gravidez, o último trimestre é o 7º, 8º e o 9º mês de gravidez das mães, das mulheres. Se eles foram expostos nesse período e nos primeiros meses de vida, na grande fome, na fome e tal, o grupo praticamente não apresentava obesos aos 19 anos. Então, eles sofreram aquilo lá no último trimestre e eles não eram obesos. Isso quer dizer que eram todos, a maioria, o grupo não tinha muito obeso. Mas, os que foram expostos à fome na primeira metade da gravidez, de 0 a 6 meses, apresentavam altos níveis de obesidade. Então, passou fome no final da gravidez, no começo da vida, teve uma resposta. Passou fome no começo da gravidez, teve outra resposta. Já vou avançar uma coisinha rápida. A criança dentro do feto, dentro do útero da mãe, quando está crescendo, ela, até o 6º mês, ela cresce muito em comprimento, tamanho, assim, comprimento, altura. Agora, a partir do 6º mês até o nascimento, ela cresce muito mais em peso, em massa. Então, depois vocês vão pensar por que deu diferente isso aí. A seguinte. E aí, volta a aparecer a criança é o pai do homem. Então, o Klucker é um pediatra, que também trabalhou com epidemiologia como a gente. E já
nos anos 80 do século passado, então agora aqui mais perto, ele faz uma revisão dos estudos para ver como é que é o metabolismo das crianças que nascem em condições diferentes. E ele verifica que vários estudos mostram que a gênese, a origem anatômica, bioquímica, epidemiológica, nutricional, genética e clínica da aterosclerose na infância. A aterosclerose, que é a aterosclerose? Você sabe, senão eu falo rápido. É as artérias e veias começarem a engrossar, criando bloquinhos, pacotinhos de gordura presa lá. Vai fechando e a pessoa tem infarto, por exemplo. Então, a aterosclerose teve tudo isso. Ele está demonstrando, dizendo que estão achando que está a origem na infância. Se teve origem na infância, eu estou respondendo a questão levantada ali em cima em inglês. A criança é o pai do homem. Será mesmo? Vamos lá. Então, nesse balaio todo, no final dos anos 80, um pediatra epidemiologista, que morreu esse ano passado, precoce, com 78 anos de idade, que é Barker, sobre o nome dele, ele levantou uma hipótese, como o Dimas colocou lá no começo. Que hipótese que foi? Ele disse: condições adversas intrauterinas, vocês estão lembrando dos caras lá da forma da Holanda. E durante a infância, 0 a 2 anos, aumenta o risco quer dizer, ter mais chance de ter doenças cardiovasculares quando adulto. A criança é o pai do homem. Então, nós vamos ver que o peso ao nascer, mais as condições ambientais na infância, pode aumentar o risco de doença cardiovascular. E ele fez esse estudo numa cidade na Inglaterra, por favor. E esse estudo mostrou que isso aqui, ó, dessa tabelinha, desse gráfico aqui, aqui do lado na vertical, os números de 0 a 20, estão dizendo valores de razão de chance, odds ratio em inglês, quer dizer, a chance de ter aqui, o risco. E está vendo aqui 5,5 até 9,5, uma barrinha em cima de cada número que está aumentando. 5,5 é peso em libras, em pounds, que é uma maneira de pesar que a Inglaterra ou os Estados Unidos quer dizer uma libra, quer dizer 454 gramas. Portanto, mais ou menos 2 libras, praticamente 1 quilo. E aí está falando em libra. Então, o neném que nasce com 5 libras e meia teve muito mais chance. Olha lá, vou ler agora. Aqui, esse teve mais chance que aquele último mais pesado lá. Tá? Não é o neném, é o grupo. Tudo grupo. Então foi caindo assim. E o que está mostrando lá? Que a razão de chance para a síndrome metabólica, que era a resposta, ser metabólica, são um conjunto de situações metabólicas, que é ser obeso, ter hipertensão, tem várias alterações, resistência à insulina. Isso, esse conjunto que a gente chama de síndrome metabólica, porque é um conjunto de coisas, a razão de chance para a síndrome, de acordo com o peso de nascer pequeno ou grande, de 407 homens, foi ajustado para o MC adulto. Mostrou que os que tinham nascido menores eram mais sindrômicos. Ok, por favor. Está indo bem assim? Ou ninguém não entendeu nada? Você entendeu? Ou nada você entendeu? Entendeu um pouco? E você? Então tá bom. Então, o que era a proposta do barco? Que nascer de baixo peso, nascer pequeno. Aí, a casa, a família, o país tinha dinheiro e mantimento para dar uma nutrição farta para a criança. Só que era farta a mais do que precisava. Isso levava a ser gordinho quando adulto. E aumentava o risco de diabetes tipo 2, doença cardíaca e tal. Está dizendo que para ser isso precisava passar por ser gordo. Hoje nós estamos questionando se precisa isso. Tá? Ele hoje vai mostrar algumas coisas aí se der tempo. A seguir. Então, vieram as novas teorias e que a gente chama novos paradigmas. Mudança de modelo teórico para determinada linha de ciência. Então foi isso, ó, quando o Galileu inverteu a opção
da Terra com o Sol, ele criou um novo paradigma científico. E aí, aqui, o Barker estava criando um novo paradigma científico. Então, ele criou um novo paradigma. O paradigma dele era ali onde está Barker, programação. Mas tinha outros paradigmas. O percurso da vida, tinha a trilha, trekking, e tinha consequências da comida cedo no desenvolvimento das pessoas. E isso juntou tudo e virou origem desenvolvimentista da saúde e da doença. E em inglês, DOHAD. A junção dessas letras aí. Então vamos lá, seguinte para mim. Então, tá lá, ó. D-O-H-T, DOHAD. Tá? E aí nós fizemos a tradução para o português e no fundo, isso aqui. É uma nova área, então, novo paradigma do conhecimento biomédico relacionado à determinação de novas fontes de causalidade. Então, explicação de modelos de hipóteses entre agravos ocorridos em fases precoces do desenvolvimento, lá na infância, e o surgimento de doenças crônicas ao longo da vida. A criança é o pai do homem. A seguinte. E aqui está uma foto bonita, numa revista americana, Time, de 2010, aonde fotografou uma grávida e mostrando que como os primeiros meses, que são os 9 meses da gravidez, pode modificar o resto de sua vida. Isto foi a primeira grande proposta do Barker. Aí depois associou com os primeiros 2 anos. O que virou isso? Seguinte, virou isso aqui. A Hillary Clinton, não sei se já viram falar nela, o marido dela foi presidente dos Estados Unidos. E ela foi secretária de Estado americana, no governo do Obama agora passado, o outro. Então a Hillary vai ser candidata de novo, acho. Ela pegou dos cientistas, uma que mexe com isso, da nossa área, e eles somaram 9 meses de gravidez, são 280 dias. São 10 meses lunares, mais algumas informações para vocês, assim, de pequenos conhecimentos de matemática. O mês lunar tem 28 dias, diferente do nosso mês gregoriano. Então, 10 meses lunares dão 280 dias. Mas como pode nascer um pouquinho antes, um pouquinho depois, e ninguém sabe direitinho a hora que cruzou o espermatozoide com o óvulo e começou a fazer gestação, tem essa variação. Mas contando 280, a Heloísa vai mostrar um slide com 270, não é? É 280 ou 270, você vai mostrar? 280. Mas outras pessoas como nós mostram 270, porque um ano tem 365 dias quando não é bissexto. E aí 2 vezes 365, professora, quanto dá? Se fosse 370, daria 740 menos 5 dias, 760. 760? Não. 365 mais 365, e aí, professora? 720. Isso, né? Então, vai dar, somado com 280, ou 730, somado com 270, vai dar 1000 dias. Então, 1000 dias na vida dos humanos. Nós estamos discutindo que esses 1000 dias, que a criança é o pai do homem. Então, vamos lá. Nós estamos mostrando que os 1000 dias vão mudar, vai dar um padrão de saúde e doença rapidamente. Que vários estudos vão mostrar esse problema no longo da vida, que é o que nós vamos fazer, ela vai mostrar, e que esses achados apontam para novas teorias e novas hipóteses de fontes de causalidade novas. De repente, nós vamos ver aqui uma surpresa, que vocês vão ver, provavelmente, de um dos achados nossos. Passa a seguinte, então, alguns achados na linha DOHAD das coortes de Ribeirão Preto e São Luís. Ribeirão Preto é onde nós estamos, e São Luís é lá no Maranhão, onde até 15 dias atrás o Sarney e a família tinham sido dono por 50 anos e agora pela primeira vez perderam a eleição, vai ficar sem o Sarney. A gente vai muito lá, eu adoro São Luís, estou indo de novo mês que vem. Então, nós temos estudos juntos. A Heloísa vai dizer o que é coorte e como é que são esses estudos. A seguinte. Então aqui, está em inglês, mas eu explico para vocês. Nós fizemos um estudo, esse estudo foi um estudo que a Heloísa liderou, aonde pegou o BMI, quer dizer, índice de massa corporal. É aquele negócio que calcula
a altura contra o peso, não é? Vocês já viram falar nisso? Do IMC, isso. E como é que é? Quanto vai de altura? A tua altura multiplica ao quadrado? Ou é o peso que é ao quadrado? Como é que é? Mais uma pergunta para vocês estudarem depois. Como é que calcula o IMC? Mas joga na balança e mede. Então, eu acho que eu não gosto aí, depois eles vão ver. Esse buraquinho eu não vejo. Ó, nós tínhamos 4 grupos, nós estudamos. Nós pegamos os meninos ao nascer, meninos e meninas, e pegamos eles da escola, com 8 anos, fomos para a escola, aí vocês estão, e aí quando eles estavam se apresentando no exército, nós examinamos eles de novo, 3 momentos. Então, o desfecho, quer dizer, o achado lá quando eles estavam no exército, era verificar se eles eram mais ou menos no IMC, se eles eram mais gordinhos ou menos gordinhos. O corte foi ser IMC maior que 30, que quer dizer obeso. Então o que fez? Pegou o nenê ao nascer que não tinha sofrido dentro do útero, não tinha tido restrição do crescimento, igual teve lá na Holanda. E não tinha peso aumentado na escola, no 8 anos. Esse era um grupo. O outro grupo tinha tido restrição no útero, mas não era pesado na escola. Não estava sendo gordinho. O terceiro grupo não tinha restrito igual aquele, mas era gordinho na escola. E o quarto grupo era restrito e era gordinho na escola. Restrito ao nascer, gordinho na escola. Este contra este para entender mais rápido. Este aqui é a referência. Bateu lá, mas não apareceu. Aqui seria 0. Então o que aconteceu? Este grupo era referência. Este grupo aqui, ó, esse aqui era normal e esse aqui tinha sofrido no útero e era gordinho na escola. O que aconteceu com ele? O grupo ficou 6,9 quilos por metro quadrado. Esse é o IMC. Então onde vai o quadrado? Quilos por metro quadrado. No quilo quadrado? No metro. Porque o metro é ao quadrado. Então tinha 7 quilos por metro quadrado, mais chance de ter obesidade, quer dizer, era mais gordo do que a referência. Então mostrou isso. Sofrer e nascer pequeno. Depois ser gordinho na escola, tem mais chance de ser gordo com 18 anos. Seguinte, está acabando. E aqui, eu também acho que a Heloísa vai falar. Você vai falar essa? Não, né? Aqui então vou lá rápido. Aqui é para ver quem gosta de chocolate aqui. Agora baixa a mão os meninos. Vamos ver as meninas quem gosta de chocolate. Ixi, todas, né? Ótimo. Então vamos falar do chocolate das meninas, porque os meninos vão ficar de fora agora, vocês vão ver. Eu falei dos meninos no anterior, agora falo das meninas. Então nós pegamos os meninos e meninas ao nascer e vimos quem foi restrito forte e depois o restrito mais ou menos e quem não era nada. E aqui vimos, quando eu coloco para ver o total de calorias que cada grupo comia ao ter 23 anos de vida, então alguns têm 23 anos aqui, então quem comia de proteína, de calorias, né? E carboidratos. E vimos que os meninos comiam mais ou menos igual. Quem nasceu restrito, quem nasceu normal, comia igual, lá, com 23 anos. Tá? Mas as meninas não. Esse grupo comia mais, ó, carboidrato, do que esse que era normal, ao nascer. E aí, isso se repetiu e inverteu na proteína. Come mais chocolate e menos carne. E aqui, quando eu faço essa relação, carboidrato por proteína, é uma razão, eu vejo que as meninas que nasceram pequenininhas, sofreram no útero, tem uma relação de comer mais açúcar do que comer proteína. Isto é, gostam mais de chocolate. E aí ficam mais gordinhas. Ok? Assim. Não é por causa de chocolate, só que chocolate é gostoso, né? Então, agora isso aqui a Heloísa vai falar, mas na verdade o que é o trabalho que eu vou falar agora? É que está aumentando no mundo duas coisas, tá, em epidemia. E no Brasil, campeão.
o número de cesarianas, nascer por cima em vez de nascer por baixo, e ser gordo, tá? A gordura, tá? Epidemia no Brasil e no mundo de cesárea. A Heloísa fala, em Ribeirão Preto são 62% das mulheres que dão à luz em 2013, por exemplo, deram à luz por cesariana. Isso, lá em 1978, era 30%. E no hospital privado de Ribeirão, mais rico, foi 98% de parto cesariano. Quer dizer, não é mais normal para os homens, no caso para as mulheres, dar a luz por baixo. É um negócio assim. Então nós vamos ver isso aqui. A Heloísa vai falar melhor. Vai passar. Então aí, nós vamos... Na hora que eu estudo, então veio uma pergunta, igual eu fiz no começo. Para que serve a ciência? A pergunta é: nascer de parto cesárea pode provocar, no recém-nascido, nasceu de cesárea, que ele seja mais gordo na idade adulta? Olha só. E aí, eu já vou fazer uma perguntinha para você. Por que você respondeu que pode? O que explica isso numa distância de 20 anos, eu ter nascido de parto cesárea e depois ter ficado mais gordo que os outros? Como é que pode isso? Tá? Então, ciência não basta eu só mostrar isso. Eu tenho que explicar o caminho dessa minha pergunta, que eu estou tendo uma resposta. Então aqui o que aconteceu? Quando eu estudei quem nasceu de cesárea e quem não nasceu de cesárea, eu não vou entrar em detalhe, não dá tempo. O primeiro aqui o de cima, não olhem, é não ajustado. O ajustado quer dizer o seguinte: a gente põe um monte de coisas que podem provocar obesidade no modelo. Se mamou no peito, se comeu mais isso, comeu mais aquilo, se foi à escola, se é rico, se é pobre, se fez ginástica, né? Um monte de coisa. Para ver se assim, ó, quando põe só a cesárea, já ficava. Mas quando eu ponho tudo ajustado, um monte de coisa, tamanho da criança nascer e tal, que mostrou que tem 58% mais chance no grupo que nós estávamos examinando, que nasceu em 78 e foi reexaminado em 2004, tinha 58% mais nenês com obesidade, acima de 30 então, do que no parto normal. Tá? Então esse é o grande achado. Por que isso acontece? O segredo, vocês ficam pensando, a Heloísa conta. É o seguinte. E aí, nós repetimos isso para as crianças da outra coorte, que tinha nascido em 94, quando estavam fazendo 10 anos. E para as de São Luís, quando estavam fazendo 8. E aí o que aconteceu? Vamos lá? Então, uma cidade rica, Ribeirão, uma cidade pobre, São Luís. E o que aconteceu? Quando eu faço essas análises todas complicadas, que nós vamos discutir, em Ribeirão Preto, deu 72% mais de chance de já estar gordinha, com 10 anos. E em São Luís, não ficou. Por que não ficou? Porque 1,66 é maior que 1. Mas o número que... Vocês estão vendo nas negócio de votar, não é? 95% de intervalo, com erro de 2 para lá, 2 para cá, e é isso aqui, 95% de intervalo, lá escrito lá em cima, ó. Intervalo de confiança. Então, o 1,66 é maior, só que o número que está em torno dele, as crianças, passam dentro do 1 lá, ó, 0,44 a 6. Portanto, não é diferente. Agora, aqui em Ribeirão Preto é diferente, lá, ó. Começa no 1,08, vai a 2,74. Portanto, é maior que 1. Tá? E aí, seguinte... Quando não deu em São Luís, mas aí o que a gente fez? Aí começa a fazer ciência também. Por que não deu em São Luís? Por que deu só em Ribeirão? Só por causa disso? Mas não está falando o Barker que quando passa fome lá na gravidez tem mais chance, lá você fica mais gordinho? Por que ele não está ficando? Aí nós fizemos diferente. A gente pegou e olhou a distribuição do IMC, do menor IMC ao maior. O do grupo de cesárea, o do grupo de parto normal. E o que aconteceu?
nas duas cidades, quem nasceu de parto cesáreo, o grupo, estava mais à direita da curva, isto é, tinha mais gordinhos, tinha um IMC maior, não era gordinho agora, do que os do parto normal. Portanto, está mostrando que na infância, lá na cidade pobre, também já estava aumentando a chance de ficar gordo quando fosse adulto. E aí eu termino dizendo com o Glucker que não apenas o poeta que eu falei no começo foi metaforicamente, quem não souber que é metafórico, depois pergunta para a professora, metaforicamente visionário em relação a esse tema. A criança é o pai do homem. Como também foi Milton. Milton foi um outro poeta que viveu antes dele e que escreveu uma famosa livro que chamava O Paraíso Perdido. E o Milton termina um dos capítulos dizendo o seguinte: olha, a criança mostra o homem como amanhã mostra o dia. Olha como é bacana também ser poeta, não precisa só ser cientista, né? A seguinte, e dessa maneira eu volto com os meninos, comendo agora outra coisa, e termino com Guimarães Rosa, um mineiro, cara, bacana, poeta também, né? E ele termina, ele fala assim: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Obrigado.